Olá, minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 25 de dezembro de 2023. Feliz Natal para todos. E eu gostaria de lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, no dia 24, na parte da manhã, quando nós celebrávamos ainda o quarto domingo do Advento. Nós ouvimos no Evangelho que Nossa Senhora recebe a visita do anjo e o anjo diz que ela será a mãe do Salvador. Diante do sim de Maria, ela é feita então morada para o menino Deus. Vamos meditar nesse podcast sobre a hospitalidade ou sobre a hospedagem como uma forma de manifestação do amor de Deus e como um cumprimento muito concreto da bondade do cristão. Bora refletir. Eu vou dividir a minha reflexão em duas grandes partes. Num primeiro momento, vamos falar um pouco sobre o sentido da hospitalidade nos textos da Sagrada Escritura, particularmente nos textos que nós ouvimos ontem na missa. E num segundo momento, vou dar algumas indicações muito concretas para nós ajudarmos, sobretudo aquelas pessoas que não têm hospedaria, que não têm onde morar, isto é, os moradores de rua, que são uma situação de grande vulnerabilidade social, que em certa medida assustam as pessoas, porque a gente nunca sabe a violência ou a maldade que pode haver em alguma pessoa ali, se você tentar ajudá-la, mas que ainda assim são filhos de Deus e que existem caminhos que são seguros para que nós possamos ajudá-los e cuidar deles como irmãos que são. Então vamos lá. Primeiro ponto, a questão da hospitalidade na Sagrada Escritura. Primeiro, uma comparação de palavras. A palavra hospital, hospedaria, hospitalidade e hóspede tem a mesma raiz, a mesma origem. Vem do latim hospes, que significa, literalmente, hóspede ou hospedeiro. Porque assim, antigamente, vamos pensar aí Idade Média, sobretudo para trás, nós tínhamos assim, as pessoas que tinham muito dinheiro, elas eram cuidadas nas suas próprias casas. Mas aquelas pessoas que eram mais pobres, elas não tinham condições de serem cuidadas, não tinham recursos, e a casa delas era um péssimo lugar. Então começaram a surgir, por uma motivação de caridade dos cristãos, no caso do Ocidente cristão, mas também de outras religiões, sobretudo no Oriente, as casas de cuidado, casas de saúde, que depois seriam os nossos hospitais. Veja que hospedar alguém é guardar alguém na hospitalidade. E um hospital nada mais é do que uma estrutura física que deve favorecer uma prática, que é a hospitalidade. O hospital, por si mesmo, o prédio, a estrutura, não acolhe suficientemente. Ou seja, ele não consegue fazer o trabalho que é preciso ser feito sobre aquela pessoa. Imaginemos um hospital de última geração, mas sem médicos. Quem iria manipular os instrumentos, os objetos e as técnicas? Por melhor que seja o prédio, não é nele, em primeiro plano, que nós somos curados. Na verdade, nós o somos na hospitalidade daqueles que trabalham lá. Quando estamos convalescentes, quando estamos nos curando, quando estamos à procura de algum tipo de solução para doenças, enfermidades, no fundo a gente está procurando a hospitalidade do nosso médico. Isso para dizer o seguinte, para Deus, hospedar significa acolher no amor. É um ato de misericórdia. Inclusive é uma obra de misericórdia, daquela lista mesmo, né? Das obras de misericórdias físicas. Dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, hospedar os peregrinos. Agora, essa expressão peregrino, ela se dilatou muito, porque antes, na Bíblia, ela tinha o significado exclusivo das pessoas que estavam de passagem por alguma cidade, por algum caminho,
e que, na maioria das vezes, estavam indo na direção de um templo religioso, numa espécie de romaria de fé. Mas com o passar do tempo, isso foi designando outras coisas também. Já no Antigo Testamento se falava do estrangeiro, até antes do peregrino, que significa acolher aqueles que estão de passagem, que não têm onde ficar, não têm morada, mas precisam de uma estrutura e, sobretudo, de uma atenção. Ora, vamos ver como isso se materializa nas leituras que nós ouvimos ontem. Na primeira leitura, segundo Samuel, assim disse Deus a Natã, o profeta, num sonho. Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor, porventura és tu que me construirás uma casa para eu habitar? Interrogação. Vou preparar um lugar para o meu povo. Eu o implantarei, de modo que possa morar lá sem jamais ser inquietado. É interessante porque assim, Davi está morando num palácio de cedro e ele observa que a arca da aliança, presença de Deus, está numa tenda. E ele se sente incomodado com essa discrepância. O rei humano mora num grande palácio e o rei celestial está numa tenda. E ele diz assim, vamos construir uma casa para o Senhor. No primeiro momento, Natã, profeta, aceita a ideia, faz sentido para ele também é piedoso. Mas em sonho, Javé diz a Natã, vai avisar Davi, é você que me constrói uma casa? Não seria o contrário? Não seria eu a construir uma casa para você? Veja, Deus está mostrando aqui a lógica do amor dele. Por mais que nós queiramos abrigar Deus, e para isso nós temos nossas igrejas, nossos templos, nossa piedade pessoal, mas na verdade é Deus quem nos abriga. Deus é quem constrói a morada para o seu povo. Uma igreja é como um hospital. O prédio por si é muito útil, muito importante, muito bonito, mas os prédios acabarão um dia. O reino de Deus, no céu, não tem prédios. Então ela é um instrumento, a igreja material, o templo. O que é mais importante numa igreja? É a hospitalidade da misericórdia. É aquilo que se experimenta lá dentro. Porque Deus preparou para nós uma morada e não nós preparamos uma morada para Deus. Esse giro que Javé faz conversando com Natã realmente é para nos fazer pensar quem é o Senhor, quem é o Criador, quem é o amor. Às vezes a gente quer fazer tanto para Deus e não deixa que Deus faça para nós. Mas é Ele quem deve nos construir uma casa. Ele é a nossa hospedagem. O amor de Deus é o lugar da nossa hospitalidade. Se nós pegarmos agora o Evangelho, que é o Evangelho da Anunciação do anjo à Nossa Senhora, Maria pergunta ao anjo, como eu vou ser a mãe do Senhor, do meu Deus? Como isso acontecerá se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Ou seja, como pode eu me tornar hospedagem de Deus, ser mãe para o Filho de Deus, se eu não conheço o homem, se eu não tenho uma relação com um homem, se um homem não vai gerar em mim um filho, dar para mim um filho? Veja, aí está a grande sacada. A obra é de Deus. Deus é quem faz, quem prepara morada para ele no ventre de Nossa Senhora. Ele constrói uma casa para o seu filho amado no seio de Maria, no ventre de Maria. Maria pode-se dizer que ela é a primeira hospedaria de Deus. Tem uma música que diz que Deus pousou em Belém. Interessante que a palavra pouso, ela representa para nós tanto aquilo que o avião faz, ele está no ar e ele pousa, ele volta para a terra. Assim como representa o passar a noite, né? Quando a gente fala, eu vou pousar
na casa de um amigo meu. Muito comum essa expressão aqui no Vale do Paraíba. Veja, o que Jesus faz na barriga de Nossa Senhora? Ele pousa. No duplo sentido, aquele que estava no céu agora vem para a terra, e aquele que não dorme agora pernoita no ventre daquela menina na Galileia. Maria é a hospedaria de Deus, a primeira de Jesus. E quando Maria vai ter o menino, vai dar à luz a ele, ela e José estão fora de casa, longe de casa, e não encontram nenhum lugar para se hospedar. Eles mesmos, Maria e José, não têm hospedaria, mas eles são a hospitalidade do Filho de Deus. Onde é que Jesus, ao acabar de nascer, aquela criança tão indefesa como qualquer criança que acaba de nascer, onde ela vai repousar? Ela vai repousar no amor de José e de Maria. Veja, às vezes, nós mesmos não temos onde deitar a cabeça. Como disse Jesus, o Filho do Homem não tem onde descansar a sua cabeça. As raposas têm suas tocas, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Ele estava falando sobre o cansaço da missão, sobre a luta que é fazer a vontade do Pai, mas ao mesmo tempo que ele não descansa, pensando que Jesus é adulto, para quantos ele não trouxe descanso? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, disse ele, e eu vos darei descanso. Mas quando Jesus ainda era um bebê, e ele ainda não podia dar esse descanso aos homens e às mulheres, ele teve descanso no cansaço de Maria e de José. O casal da Sagrada Família não teve hospedagem, mas o menino se hospedou no amor dos dois. Deus fez morada no amor daqueles humanos. Por isso, meus irmãos, aqui eu quero chegar na conclusão dessa primeira parte aqui. O que é fazer o bem para nós cristãos? Já que esperar Jesus é esperar Jesus fazendo o bem. Até que ele venha, nós praticamos o máximo de caridade, sobretudo com as pessoas mais vulneráveis. Fazer o bem é ser hospedaria de Deus. É ser para aqueles que não têm pouso, pousada. Ser para aqueles que não têm descanso, lugar de refazer suas forças. É ser para aqueles que ninguém abre as portas, para quem ninguém abre as portas, uma porta aberta da misericórdia do Senhor. Quando nós fazemos o bem, somos a hospitalidade de Deus para quem se sente peregrino, estrangeiro, sem morada no mundo. E aqui eu chego no segundo ponto da minha reflexão. Como nós podemos fazer o bem, então, particularmente a esse público tão diferente nas condições, tão difícil de lidar para nós que estamos pouco acostumados ao amor, que são os moradores de rua? Porque a gente encontra eles nas mais diversas condições, né? Nos semáforos, quando paramos nossos carros, às noites, próximos dos hospitais e das rodoviárias e nas praças, amontoam-se homens e mulheres que não têm onde morar, com histórias as mais diversas, jovens, velhos, alguns que acabaram de sair de casa, expulsos, outros que saíram muito cedo, uns que tinham família, outros que perderam tudo, uns que já tiveram uma história, foram ricos, mas lhes foi tirado até o último centavo. E outros que já nasceram nas condições mais precárias, não sabem nem o que é uma vida digna. Como ajudar esse povo, que também é povo de Deus, que também é nosso irmão, mas que ao mesmo tempo, para nós, como eu disse, desacostumados ao amor, como a gente pode ajudá-los? Se nós temos medo e, de fato, é preciso ter uma certa prudência para lidar nesses espaços, né? Porque são espaços onde pode haver muita violência, onde pode haver assim, agressividade, então não se pode ir simplesmente fazendo. É preciso ter um cálculo, um cuidado para amar bem sem o risco
de um prejuízo grave pessoal. Apesar de que algumas pessoas com grande heroísmo se arriscam mesmo, sem nenhum medo, sem nenhum cálculo. São heróis, merecem nossa vênia. Mas como nós ainda não conseguimos chegar lá, o que a gente pode fazer dentro da nossa proporção, da nossa incapacidade de amar? Bem, eu gostaria de dar uma sugestão. E porque essa sugestão, simultaneamente, ela integra a nossa iniciativa pessoal, nosso voluntariado e os trabalhos de igreja. Existem as chamadas pastorais de rua. O que são? São grupos de pessoas, geralmente ligados a paróquias ou movimentos religiosos, que trabalham com moradores de rua. E existem trabalhos dos mais diversos tipos, né? O mais comum é, sobretudo à noite, esses grupos preparam marmitas e levam aos moradores de rua para que eles tenham o que comer à noite. Aqui em Taubaté nós temos aquele projeto social, o Bom Prato, que ajuda já muito esses moradores de rua durante o dia. Mas a pastoral de rua vai até os moradores à noite. Então algumas pessoas com seus carros se juntam com marmitas prontas, levam para essas pessoas e ali, no levar as marmitas, conversam com elas, trocam uma ideia, conhecem a história. O mais comum é levar comida, né? Mas junto com levar comida tem outros elementos de trabalho que são bem interessantes, que é escutar. Então, conte-me a sua história. Como é que você está aqui? Por que você está aqui? Dignificar o outro pela escuta. Isso é muito bom. E olha, para a gente, quando a gente faz isso, isso é muito curativo. Isso realmente é uma lição de vida para nós. Porque a gente está muito acostumado com o nosso mundinho pessoal, né? A segunda coisa é a conversa. Então, não só a escuta, mas a troca de ideias. E nessa troca de ideias, particularmente, não é falar de nós, mas falar de Deus, do amor de Deus, da palavra de Deus, da fé, para motivar aquelas pessoas, para ajudá-las a ter uma nova perspectiva, para iluminar os seus caminhos. É o trabalho propriamente evangelizador. Um terceiro modo de ação, e esses são só alguns grupos que fazem, é realmente pensar como tirar essas pessoas da rua, se elas estão dispostas a sair da rua, porque algumas nem estão dispostas. Como ajudá-las a superar essa situação, se elas têm essa vontade, se elas têm esse ânimo para tentar virar o jogo. Que por vários fatores, algumas até preferem ficar na rua. Né? Como ajudá-las, as que querem, a sair? É um outro trabalho. Daí precisa ter conexões, uma espécie de networking com assistentes sociais, com outras obras sociais, com igrejas, enfim. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: se você quer ajudar esse pessoal de rua, às vezes você tem um pouco de medo de fazê-lo, junte-se a um grupo de pastoral de rua. Em Taubaté, nós temos várias obras, nós temos umas 8 obras de igreja, estou falando de pastoral, que trabalham com esse tipo de pessoas, né, com esse tipo de situação. Se você puder fazer uma experiência em alguma dessas obras, olha, você vai ver que interessante, que abertura de horizontes você ganha quando você faz isso. Você vai ver o mundo sob outras perspectivas, você vai entender os corações humanos de modo muito mais amplo. Você vai realmente tocar a ferida do mundo, a cruz do mundo. Você vai se compadecer de pessoas que estão em situações de miséria. Isso é um grande gesto cristão, isso é caridade, e caridade para nós é virtude teologal, é fundamento da vida de fé. Enfim, meus irmãos, olha, uma experiência de trabalho com pastoral de rua faz bem para todo mundo. Faz bem para a igreja, porque ela se torna luz para o mundo. Faz bem para a gente, porque a gente se converte, a gente amplia nossos conhecimentos, a gente vê o mundo diferente, se torna mais misericordioso e com certeza faz um grande bem para quem está ali na rua com grandes dificuldades. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de te propor então esse grande desafio. Será que você não conseguiria, pelo menos uma ou duas vezes,
participar de uma dessas atividades de igreja, de contato com os moradores de rua, o interessante é ir com outras pessoas, num grupo que já tem uma maturidade nesse trabalho, porque aí você se sente assim, amparado por pessoas mais experientes, estar no grupo dá uma certa proteção, e também nesse clima de igreja que quebra bastante as relações agressivas entre moradores de rua e não moradores de rua. Porque às vezes eles têm medo da gente porque as pessoas maltratam eles. Mas quando você vai em nome da igreja, eles têm uma grande abertura para receber a gente. Então faça essa experiência. Acompanhe aí no meu Instagram, porque eu tenho posto algumas indicações, contatos mesmo de pessoas que podem nos levar para esses trabalhos e onde a gente pode fazer essas experiências. Te desejo uma excelente semana, Deus abençoe e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!